Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre os filósofos pré-socráticos ou filósofos da física, como também são conhecidos aí, tá? Bom, nessa segunda parte nós vamos falar um pouco sobre os filósofos de base mais científica. Primeiro a gente viu o grupo de Mileto, agora nós vamos nos alentar mais aos filósofos que vão pensar ou estabelecer bases mais, entre aspas, científicas, sempre lembrando que a ciência só surge, né, a Revolução Científica lá com o Renascimento Cultural Europeu, posteriormente a ciência moderna só com o Iluminismo. Mas aqui a gente faz um anacronismo para facilitar o entendimento, beleza? E hoje vamos ver aqui quem são esses caras, tá? Bom, o primeiro grande pensador que nós vamos pensar é Pitágoras, tá? Pitágoras que vai ficar conhecido inclusive por ter uma escola, né? A escola pitagórica, que vai falar muito sobre a questão dos mitos órficos, na qual ele vai entender os números como a grande, quase como seres divinos. Então, ele vai buscar, né, na natureza sempre explicações matemáticas, explicações numéricas, algébricas, para as coisas. Inclusive, essa escola pitagórica, os mitos órficos vão se tornar quase que uma religião. Alguns vão classificar até como uma religião, na qual os números eram tidos como seres supremos, tá? E a base de todas as coisas, tá? Agora, seria Pitágoras um defensor da ideia do arqué como sendo os números? Não, não é isso. Mas ele vai falar que para tudo existe uma explicação numérica, beleza? Cuidado para não confundir. Quando nós falamos de arqué na nossa aula 1, era mais com base em elementos que seriam a base de tudo. Para Pitágoras não era muito bem isso não, tá? Bom, Pitágoras ele vai falar muito sobre a questão da libertação da alma, do desenvolvimento da intelectualidade. Ou seja, para a sua intelectualidade, seu pensamento, a sua filosofia crescer, se desenvolver, era necessário que a sua alma se libertasse, ou seja, que a sua alma entrasse em contato com um plano superior, tá? E daqui nós não estamos falando de novo, né, de deuses, esse plano superior seria um plano de explicação do mundo, algo que depois um pouco o próprio Platão vai falar, inclusive Pitágoras é uma influência para Platão, aquela questão, né, do mundo como nós vemos e do mundo, né, desse mundo etéreo, né, esse mundo etéreo que existe aí num outro plano, e que a sua alma, a sua consciência, o seu intelecto poderia chegar até esse mundo e aí sim desenvolver a intelectualidade, tá? Isso era uma grande figura de linguagem para uma noção de que era necessário abrir a mente, pensar mais e não mais se conter às convenções daquele mundo, ou seja, era necessário mais, era necessário expandir o intelecto, expandir os seus horizontes de pensamentos para aí sim você chegar até o ponto máximo, né, da mente humana, o ponto máximo da filosofia. E, como nós já falamos, essa concepção de Pitágoras, especialmente essa concepção da libertação da alma em busca da intelectualidade, podendo alcançar um plano etéreo superior, influencia muito na obra de Platão, naquela ideia de mundo etéreo e mundo real, e mundo, né, sensitivo. Beleza? Bom, galera, um outro pensador bastante importante é Demócrito, tá? E Demócrito, ele é um discípulo de Leucipo, que muitos, inclusive, atribuem, Leucipo, que era um cara também de Mileto, que muitos, inclusive, atribuem, de fato, a principal concepção de Demócrito, que é a ideia do átomo, tá? Isso, obviamente, são especulações, mas é importante a gente saber que ele teve um mestre, Leucipo, tá? Que também já tinha uma ideia bastante parecida com a dele. E Leucipo é um contemporâneo a Sócrates, ou seja, a gente está vendo aí que está havendo uma nova transição de pensamento. Enquanto esses filósofos buscam explicações para o surgimento das coisas, já Sócrates já está fazendo uma filosofia mais pautada no ser humano, uma filosofia mais pautada no ser e não mais no cosmos.
Bom, a teoria central de Demócrito também vai buscar a ideia da arqué, só que é uma arqué um pouco diferenciada, que é uma arqué constituída pela ideia do átomo, e isso vem sendo muito cobrado em Enem. E um ponto importante aqui nessa questão é que isso é cobrado tanto em física quanto em filosofia, tá? Se vocês pensarem física e filosofia, né, são palavras que têm aí um prefixo parecido, isso não é à toa, tá? Então, essa ideia aqui do átomo como sendo a base de tudo, como sendo, se você dividir a matéria em várias partezinhas, a menor dela seria o átomo, tá? É uma concepção lá do século V, defendida por Demócrito e pelo seu mestre Leucipo. E que tudo que existe no mundo é feito por átomos e o vazio, ou seja, os átomos, né, em diferentes concepções, eles formariam a matéria, porém havia espaços que não eram ocupados por átomos. São espaços vazios, como hoje também. Inclusive é uma discussão que até hoje pauta a ciência, né? A ideia da matéria, a ideia do vácuo, a ideia da antimatéria. Então a gente pode perceber que esses caras lá no século V estavam debatendo temas agora de 2021, de 2020, 2022, 2023, tá? Então, são temas bastante atuais que conversam com temas do século V, beleza? E que esse átomo, né, sendo a menor parte da matéria, como eu falei com vocês, se você quebrar a matéria, a menor partezinha seria esse átomo, seria constituído por choque e impulso, ou seja, o choque entre dois átomos e o impulso provocado por esse movimento. Isso formaria os átomos e isso, em maior grau, formaria inclusive a própria matéria, já que, dependendo da quantidade do choque e do impulso e de como isso afetaria os átomos, inclusive afetaria o estado das coisas formadas por átomos, sendo sólidas com menor choque, tá? Líquido com maior choque e maior impulso e gasoso com maior choque ainda, mas especialmente mais impulso. Beleza? E agora nós vamos ver aí talvez o primeiro grande debate filosófico da história, que é o debate entre Parmênides e Heráclito. Galera, olha só, aqui nós vamos falar muito da questão do mobilismo e do imobilismo. Aquilo que lá na nossa aula 1 nós debatemos como se é necessário para a arqué movimento, é necessário para a construção das coisas mobilidade ou não. A permanência é o que determina. Esse vai ser o grande debate aqui entre Parmênides e Heráclito. Parmênides é o mais famoso dos eleastas. Eleasta é uma escola, né, fundada aí por Xenofonte. Xenofonte, inclusive, que é uma grande fonte de conhecimento sobre Sócrates. Ele e Platão são as grandes fontes para se conhecer Sócrates, já que Sócrates não deixou obras escritas, assim como Tales, por exemplo. E essa escola dizia que o ser é uno, o ser é eterno e o ser é imutável, tá? Ou seja, aqui ele já está dando uma ideia na sua concepção ali de mobilidade ou não das coisas, na qual a ideia fundamental do pensamento de Parmênides é justamente a imobilidade, ou seja, a permanência. Que todo movimento e toda mudança são apenas aparências. Na realidade, o ser ele é permanência. Na realidade, o ser ele é imutável, ele é eterno, ele é uno, ele é indivisível. Porém, movimentos que nós vemos, mudanças, são apenas aparências que enganam os nossos sentidos. A verdade, a essência do ser, ela é imóvel, tá? E que justamente essa imobilidade seria uma ideia, né, de pensamento racional, uma ideia de razão que ajudaria a compreender a fixidez e a estabilidade das coisas. Ou seja, as coisas, elas são fixas e estáveis. E por elas serem fixas e estáveis, elas podem ser entendidas por um pensamento racional que tem como base justamente essa concepção de mobilidade e permanência, tá? E que o ser e a essência vão ser arqué do Parmênides, ou seja, o Parmênides ele não vai entender o ser como dividir em pequenos pedaços, como o Demócrito, que nós vimos, a questão do átomo, ou como o arqué,
sendo a água, igual Tales, ou como Arqué sendo o ar, ou o apéreo, não. Ele vai entender que o próprio ser e a essência desse ser, tá, que são a verdade, porque elas são imóveis, elas não mudam, são a Arqué desse ser. Ou seja, não existe uma subpartícula, uma subdivisão, não. O ser em si é a própria verdade. Já Heráclito, por outro lado, vai dizer que a realidade é o que virá a ser. Ou seja, a realidade ela é a mudança. A realidade ela é o devir, que é o termo grego para isso. Ou seja, ele não acredita em permanência, ele acredita em constantes mudanças, em devir. E, inclusive, a alternância entre os elementos, ou seja, um elemento que se mostra de uma característica de uma determinada maneira, daqui a pouco se mostra de outra, é justamente baseada no conflito, no polemos, ou seja, nesse espécie de embate, tá? Nesse choque entre o ser, entre a realidade, já que essa realidade ela é devir, ela é mudança constante. E que deve-se valorizar a experiência sensível, inserindo a dialética, ou seja, inserindo o debate como conflito, ou seja, deve-se valorizar a experiência perceptível, sensível das coisas, entendendo que o conflito faz parte dessa experiência, porque é a partir do conflito que se manifesta a realidade, e a realidade ela é perceptível pela experiência sensível. Daí ele vai fundamentar a sua noção mais básica, que é a ideia de mobilismo, na qual toda a realidade ela vai se manter em fluxo perpétuo, ou seja, ela se mantém em constante devir, tá? Baseada no polemos, ou seja, o polemos, o conflito leva ao devir, que é a mudança, essas duas coisas elas caminham juntas, e que a única estabilidade, ou seja, o único ponto estável, fixo, é a própria mudança, o logos. Ou seja, vamos estabelecer aqui uma linha de raciocínio, tá? O logos é a verdade, mas essa verdade ela só é composta pelo devir. E esse devir, ele existe do polemos. Ou seja, o polemos é esse embate, e esse embate se transfere em mudança, e essa mudança é o logos, é a verdade. Tá? Então, a partir do embate, mudança e verdade, é que se estabelece o pensamento do mobilismo, na ideia do mobilismo, e o mote mais comum, né, do pensamento do mobilismo, dito pelo próprio Heráclito, é que o mesmo homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. O que ele quer dizer com isso? Que tanto um homem quanto o rio, quando entra em contato, quando o homem se banha no rio, a partir daquele momento, nem o próprio rio, nem o próprio homem serão nunca mais os mesmos. Então, por mais que o Heráclito fosse tomar banho num rio, dia 10 de janeiro, se ele fosse de novo no mesmo rio, dia 11 de janeiro, já não seria o mesmo Heráclito e já não seriam o mesmo rio. Ou seja, um muda o outro, ou seja, homem e rio são polemos, são conflitos, e essa realidade, essa mudança entre ambos é o devir. E qual é a verdade? Qual é o logos de que tudo é eterna mudança? E essa ideia, como a gente já falou no início da nossa aula, do mobilismo e o mobilismo, é o primeiro, entre aspas, debate filosófico da história. Por quê? Podem existir outros debates, né? Porque os gregos eles deixaram muita coisa escrita, então muita coisa nós temos acesso a isso, tá? Mas da história que nós conhecemos, história inclusive como conceito nasce na Grécia Antiga, o primeiro debate filosófico que nós temos é a ideia do mobilismo, e a ideia do mobilismo que vai levar a muitos debates, a muitas críticas de parte a parte, levando aí depois inclusive a influenciar aos pensadores que nós chamaremos na nossa próxima aula aí de socráticos, inclusive o próprio Sócrates. Beleza, galera? Então é isso. Um grande abraço, tamo junto. Valeu!